Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos iluminar, pedindo também a presença da nossa Mãe do Céu. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazer-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Então, iniciando os nossos estudos a partir do verso 49. A salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Isso nós já entendemos, a gente já ficou bem claro para a gente, né, no Tratado da Verdadeira Devoção. Eu acho que nunca é demais a gente marcar essa frase, né, para que ela fique bem gravada na nossa memória, escrever essa frase no nosso bloco de notas, porque é um bom resumo de todo esse capítulo 1 que a gente leu até agora. Que a salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Então não era isso que o Espírito Santo queria, né? Que fosse falado de Nossa Senhora e o mundo entendesse que ela fosse mais do que Jesus, porque ela é muito bela, né? Muito bela, muito perfeita. Então o mundo, né? Nós com a nossa falta de sabedoria, nós poderíamos querer nos apegar muito mais a ela do que a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Tanto assim é que São Dionísio, quem foi São Dionísio, né? Quem foi São Dionísio? São Dionísio foi discípulo de São Paulo, foi apóstolo, São Paulo apóstolo, e ele foi o primeiro bispo de Atenas, e ele deixou alguns escritos. Então, São Dionísio é lá do tempo bíblico, ele foi discípulo de São Paulo apóstolo. Tendo assim, tanto assim é que São Dionísio Areopagita, deixou escrito que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável.
se a fé em que estava bem confirmado não tivesse lhe garantido o contrário. Então ela tinha uma beleza tão grande, tão incomparável, que se a fé dele em Jesus Cristo não fosse tão firmada, ele teria se confundido. Imagina nós, né? Então, por isso, nos escritos, né, nos evangelhos, muito pouco é dito sobre ela. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que a levaram a ocultar durante a vida sua esposa e a revelá-la só muito pouco, desde a pregação do Santo Evangelho. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem que ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Verso 50. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos nestes derradeiros tempos. E aí, são 7 motivos pelo qual Deus quer revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos nesses derradeiros tempos, né? E ele vai elencar aqui 7 motivos. Primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó em sua humildade profunda, tendo obtido de Deus, dos seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Segundo, porque ela é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como no céu pela glória. Deus é nosso sol e nosso escudo. É dele a graça, é dele a glória. Salmo 83, 12, né? Então vamos relembrar isso aí. Deus é o nosso sol, Deus é o nosso escudo, é dele a graça, é dele a glória e, portanto, ele dá a quem ele quer. Voltando aqui, segundo, porque ela é a obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça que recebeu de Deus, como no céu pela glória que recebeu de Deus. Por isso, Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Terceiro, sendo a aurora, Deus é nosso sol, né? Lembramos? Deus é nosso sol, é ele o sol. Deus é nosso escudo. E aqui diz que sendo ela a aurora. Quem é a aurora? Aqueles primeiros raios de sol, aquele que vem anunciar que o sol está nascendo. Então, sendo ela a aurora que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e vista para que Jesus a seja também. Quarto, visto ser ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda vez, embora de maneira diversa. Quinto, como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Uma pausa para respirar e para meditar este quinto motivo aqui. Olha só. Como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo. Isso é o que a gente estudou até agora. E para o encontrar perfeitamente. Se eu quero encontrar Jesus Cristo perfeitamente, eu tenho que andar por essa via reta e imaculada. Ou seja, para achar Jesus Cristo, eu tenho que seguir por essa via. Ponto. É por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria, achará a vida. Grifa, linda, perfeita essa frase. Aquele que achar Maria, achará a vida. Por quê? Jesus Cristo é quem nos dá a vida. Jesus Cristo é nosso Deus, é o Deus Filho. Ele nos dá a vida. Aquele que achar Maria, achará a vida. Isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade
e a vida. Marque: aquele que achar Maria achará a vida, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Seguindo: mas não a pode achar quem não a procurar. Não pode procurá-la quem não a conhecer. Como é que a gente vai procurar aquilo que a gente não conhece, não é verdade? Pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto: Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. E nossa, como a gente já está vendo, né? Se a gente for pesquisar a quantidade de cristãos desviados que estão voltando à Igreja Católica, por isso ela é a mãe de misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. E isto São Luís Maria Grignon de Montfort está dizendo isso há 313 anos atrás, quando ele escreveu. Imagina, hoje em dia, o tanto de cristãos que já saíram e esse tanto que está retornando. Continuando. Em força, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça para os últimos tempos. Já vimos que em misericórdia, que é para reconduzir e receber esses pobres pecadores que estão voltando, né? Em força, para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaça, todos os que lhe forem contraditórios. E, finalmente, ela fará brilhar em graça para animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que combaterão pelos seus interesses. E quem são esses valorosos, saudáveis e fiéis servos de Jesus Cristo, senão aqueles que são os seus escravos por amor, né? Aqueles que se consagram totalmente a Jesus Cristo. Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio. Sétimo motivo, né? Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus seguazes, ou seja, os seus seguidores. Maria deve ser terrível como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. A razão disto é que o demônio intensifica todos os dias os seus esforços e combate, visto saber bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhe são precisos mais esforços para vencer este do que a outro. Ora, ele precisa de muito mais esforço para combater conosco, que estamos aqui estudando a vida de Nossa Senhora. Ele precisa batalhar muito mais para combater conosco do que com aqueles que já estão lá na estrada larga, né? Indo em direção a ele. Nós que estamos tentando seguir aqui no caminho estreito, tentando fazer, querendo e buscando fazer a nossa consagração, para ele é muito mais difícil essa batalha conosco e muito mais intensa. Então é uma batalha muito mais cruel. Então preste atenção e se revista da força do Espírito Santo, você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está querendo fazer a sua consagração. Não é simplesmente chegar e tentar ler o tratado, porque a gente vai cair no meio do caminho se for com as nossas forças, né? Por isso,
rezamos todos os dias e pedimos a graça do Espírito Santo e de Nossa Senhora para que a gente possa continuar. Porque é uma batalha invisível aos nossos olhos. Continuando do verso 51. Essas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia. Atenção, consagrado. Estas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia até vir o reino do anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus, proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Vem a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Gênesis 3:15, que também foi lido lá no primeiro encontro. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao teu calcanhar. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, devendo durar e mesmo aumentar até o fim. É a inimizade entre Maria, a sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem Maria e os filhos e satélites, aqueles que ficam rondando em volta de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua Santíssima Mãe. E Maria, ainda existindo apenas na mente de Deus, foi por ele dotada, desde o paraíso terrestre, de tanto ódio contra este maldito inimigo, tanta diligência em descobrir a malícia desta antiga serpente, tanta força para vencer, aniquilar e esmagar este ímpio orgulhoso, que este a teme, não só mais que a todos os anjos e homens, mas num certo sentido mais do que o próprio Deus. Atenção no que estamos lendo. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente superiores aos da Santíssima Virgem, visto as perfeições dela serem limitadas, porque somente ele é Deus e ela é uma criatura limitada. E São Luís continua nos explicando, mas é que, em primeiro lugar, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus, e a humildade desta humilha-o mais do que o poder divino. Uma pequena serva, criatura, humilde, serva de Deus, humilha mais Satanás do que todo o poder divino. Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios que eles temem mais um único dos seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos, e uma só das suas ameaças mais que a qualquer outro tormento. Então, as orações de todos os santos juntas são menos poderosas do que um único suspiro de Nossa Senhora por nós. Então, o demônio, ele teme mais o único suspiro de Nossa Senhora por uma alma diante de Deus do que as orações de todos os santos juntos. E isso ameaça muito mais a ele do que qualquer outro tormento. Isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca dos possessos. Então São Luís está falando isso porque os próprios possessos já confirmaram estas verdades pelas bocas dos demônios, ditos pelas bocas dos possessos, 53. O que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência,
salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Isto são palavras de Santo Irineu. 54. Deus constituiu não somente uma inimizade, mas inimizades no plural. Não apenas entre Maria e o demônio, mas também entre a descendência da Virgem Santa e a descendência de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eu marquei aqui no meu, tá? Você pode marcar aí no seu. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Se eu não me engano, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, fala sobre isso, tá? Entre os filhos de Maria e os filhos do demônio e essa batalha, tá? Esta inimizade, tá? De que lado a gente deseja estar. Eles não se amam, nem têm qualquer correspondência interior uns para com os outros. Os filhos de Belial, ou seja, os filhos do demônio, em que a gente pode ler lá em Deuteronômio 13, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, não há diferença aqui entre esse povo todo, os filhos de Belial, os filhos de Satanás, os amigos do mundo, não há diferença. Até hoje, perseguiram sempre e perseguirão mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem Maria. Então, se você está sendo perseguido por alguém, saiba que esta pessoa que está lhe perseguindo porque você quer se consagrar à Santíssima Virgem Maria, nada mais são do que escravos de Satanás e amigos do mundo. Quem está dizendo isso aqui é São Luís Maria Grignon de Montfort. Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú perseguiu Jacó, que são figuras dos réprobos e dos predestinados, mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre estes orgulhosos. Marca do seu tratado, assim com um grifa-texto bem amarelão, né? Sabe aquela frase que fica na nossa camisa da consagração? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. É isso aqui em outras palavras. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre estes orgulhosos. E essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Então vamos lá. Essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, que é onde reside o seu orgulho. O orgulho dos filhos de Satanás, o orgulho do próprio Lúcifer, ele reside aqui, ó, né? Na cabeça. Ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente e porá descoberto as suas tramas infernais. Dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Então, o que Satanás ele quer plantar para que a gente caia nas suas armadilhas, no seu orgulho, nas suas ciladas, inicia principalmente aqui, ó, na nossa cabeça, tá? Ele vem plantar aqui na nossa mente. Então a gente deve estar muito atento e muito apegado ao Espírito Santo e à Nossa Senhora para dissipar os conselhos que Satanás ele quer colocar na nossa mente e consequentemente no nosso coração, né? Então, Nossa Senhora dissipará sempre a sua malícia de serpente
e porá descoberto as suas tramas infernais, dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos. Ela protegerá os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Mas o poder de Maria, para finalizar aqui, tá? O nosso estudo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhes fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, aí daí, desse mais em diante, eu grifei, escrevi no meu caderno, coloquei um coração, porque isso é uma promessa para nós que queremos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Então preste muita atenção nessa leitura, nesse mais em diante, tá? Primeiramente aqui São Luís está dizendo que todos nós que queremos nos humilhar perante os outros, né, como escravos de Maria, né, somos comparados, se não ao calcanhar em relação às outras partes do corpo. Mas, agora sim, em troca, serão ricos da graça de Deus. Seremos ricos da graça de Deus, que Maria lhe distribuirá abundantemente. Eu posso ler assim, tá? Seremos grandes e de elevada santidade diante de Deus e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagarão com a humildade de seu calcanhar em união com Maria a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Então vale muito a pena a gente fazer essa meditação, né, neste encerramento do nosso estudo de hoje. E antes de fecharmos esse nosso tratado, dar mais uma lida, uma segunda lida, uma terceira lida, nessa promessa que é para todos nós consagrados a Nossa Senhora, que já somos consagrados ou que queremos nos consagrar. Nós podemos ser comparados em relação ao mundo, pequenos, humildes, humilhados, né, perseguidos, mas a promessa é que nós seremos ricos da graça de Deus, que Maria distribuirá abundantemente. Nós seremos grandes e de elevada santidade diante de Deus e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente, pelo nosso zelo ardente. Estaremos tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagaremos com a nossa humildade e em união com Maria, a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Então, com a nossa humildade de filhos e escravos de Jesus Cristo, filhos e escravos de Maria, nós, como descendentes de Maria e não do demônio, nós pisaremos juntamente com ela na cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe Maria Santíssima. Até amanhã.